E aí, cara, eu sempre vejo a questão da dedicação de cada membro. Por quê? Isso faz muita diferença, cara. Isso fica nítido quando você tá ali na frente apresentando alguma coisa, porque assim, embora nós estejamos apresentando para Deus e é para Deus, as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão ouvindo. Embora as pessoas não sejam profissionais, elas percebem um erro ou outro assim. Então, às vezes, isso passa despercebido. Ah, não é nada, não. Porque para quem está ali no Ministério de Louvor, sabe que faz muita diferença. E como que você lidar com isso? Existe isso? Principalmente, assim, primeiramente, levando para mim, como que eu penso. A minha mentalidade, como eu tinha comentado antes, eu faço porque é para Deus, eu estou fazendo para Deus. Então, primeiro, acima de tudo, eu tenho que fazer certo porque eu quero entregar o melhor para Ele. E, assim, eu vou usar exemplo aqui do coral novembro, mas depois a gente pode... No coral geral, né? No geral, porque é nítido, como você falou, a diferença de quem, por exemplo, eu mandei um kit voz pro camarada estudar na semana para chegar lá no ensaio a gente ganhar tempo e não ter que ficar passando de novo aquilo que já era para ele ter estudado na semana. O cara que estudou, logicamente você viu que ele se dedicou, ele separa um tempinho ali da semana dele para poder ouvir e chegar lá no dia executar com mais facilidade, enquanto o restante que não se dedicou da mesma forma, às vezes por falta de tempo, assim, cada um tem a sua responsabilidade, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade, vai demandar mais tempo do ensaio, vai prejudicar o grupo como um todo, né? Entendeu? Por conta de uma negligência. Sim. Então, assim, na parte orquestral seria da mesma forma. O rapaz mandou, o maestro no caso, manda a partitura para você estudar, às vezes, geralmente manda no Google Drive, ou manda o hino para você já escutar, para você se habituar, e aí você chega lá no dia do ensaio esperando que ele vai te ensinar até música muitas das vezes. Às vezes você tem que chegar ao ponto de ter que ensinar aquilo que já se espera que o cara já tenha tido uma base, porque para ele estar lá tocando é porque ele já aprendeu a teoria musical. Sim. Então, às vezes você tem que estar lá ensinando. E assim, eu faço na maior tranquilidade. Se tiver dúvida, eu respondo, mas o irmão tem ciência de que isso vai consumir um tempo que a gente podia estar utilizando para outra coisa. E, por exemplo, eu vejo que são exemplos, tá? Eu estou dando aqui exemplos gerais que acontecem em todo lugar. Sim. Muitas vezes as pessoas acham muito radical, por exemplo, isso aconteceu uma vez, beleza, cara. Só que você vê que a pessoa tá ali toda vez a mesma coisa. Não se dedica, porque primeiramente, como você citou muito bem, é pra Deus, cara. Se você não fizer pra Deus, como é que você vai olhar pra si mesmo e falar, eu vou fazer qualquer coisa, porque não é pra Deus, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de novo, cara, sempre Bíblia, tá? A gente aqui sempre cita a Bíblia. A oferta de Abel e Caim, cara. Abel deu o melhor das suas ovelhas. Caim pegou os frutos podres, Deus, tá aí, né? Entendeu? Então, agora, além de ser rígido, não é que a gente quer menosprezar alguém ou falar que essa pessoa é inferior. Porque muitas vezes, e eu já vi isso, muitas vezes a pessoa esculachar tá ali no meio de todo mundo. Não, chama de canto, conversa, sabe? Expor a pessoa. Isso é uma coisa que não se deve fazer. É o cuidado, né? O cuidado ele é demonstrado. Bom senso também, né? Sim. E aí, como que você analisa essa questão? Por exemplo, uma pessoa que não se dedica, você já conheceu muitas vezes, o que você faz nesses acontecimentos? Assim, o que eu percebo é que a própria pessoa sente que ela está sendo um estorbo, vamos dizer assim. Não seria essa palavra, mas ela se conscientiza vendo o restante evoluir e ela ficando para trás. Porque eu repito essa frase sempre, que é para Deus, e quem pega isso daí e já toma para si, começa a aplicar na vida. Aquele que não, que tá lá avulso, que chega ali só para, igual você falou, a oferta toma aí, esse daí vai sentindo depois, putz, realmente o erro é meu. Então eu tenho percebido que eu não preciso chegar diretamente e falar, graças a Deus eu não cheguei a esse ponto de falar, por que não toma um jeito na sua, sabe? Sim, tá bem. Então a pessoa, é a melhor coisa a pessoa mesmo já através da sua atitude, porque a melhor pregação não é nem aquela que é falada, é aquela que é demonstrada através da atitude. Perfeito. Então você mostrando ali, uma coisa que eu
pego muito assim no pé a questão de horário. Cara, você, na vida secular, você no seu trabalho, se você chega atrasado, você toma expor, aí também tem a questão do seu salário, então você vai fazer o máximo para não chegar atrasado. Se chegar atrasado, vixe, aí já é pior ainda. Agora, por que na igreja a gente, vou chegar lá depois, não sei o que, sabe, tratando meia boca, vou do jeito que eu tiver, até a nossa vestimenta, às vezes a gente vai... Coisa que a gente vai falar aqui também. Não vai falar disso. Então, mas aí, só complementando, é isso. Eu até agora não precisei chegar a falar, mas eu questiono, pergunto, o que está acontecendo? Eu só pergunto. Aí a pessoa fala, tá bom, amém. Eu não sei qual é a rotina de cada um, porque querendo ou não, para você vir para o ensaio, para você fazer parte do grupo, você tem que abrir mão de alguma coisa. Assim é a vida do cristão. Você tem que abrir mão de renunciar para poder. E aí você tem uma obra que você fala, eu quero participar. Tá, eu não forço ninguém. Você quer participar? Você escolheu, você está lá no grupo. E aí por que você não vem para o ensaio? Por que você não. Por que você tá lá no grupo? Aí eu só vou lá perguntar, e aí? Bora, como é que é? Eu já vou prever um questionamento que provavelmente vai ter nos comentários, que é que geralmente quando isso acontece, a pessoa sai. Ou geralmente sai da igreja, sai do conjunto e vai embora. E as pessoas veem isso como algo, nossa, que absurdo. Eu tenho um exemplo, né? Muito forte que aconteceu. Que aconteceu isso. Você cobrou a pessoa um pouquinho mais, ela foi lá e saiu. E eu fiquei muito mal com isso que aconteceu. E eu sempre cito ela, mas é verdade, ela está no meu cotidiano. A Michelle me ajudou a enxergar que eu estava cobrando essa pessoa, mas eu não cobrei ela nem a mais nem a menos. Eu simplesmente mostrei para ela que de fato o que nós estávamos fazendo ali era sério e que ela precisava, por exemplo, num exemplo avulso assim, ela precisava estar no ensaio. E, cara, o que eu percebo é que quando a pessoa não leva a sério, é porque ela não entendeu justamente o que vocês comentaram. Quem que é Deus? O que eu estou fazendo aqui? E por não ter propósito, ela não coloca dedicação naquilo. E quando ela não coloca dedicação, ou ela faz de qualquer jeito, né? Ou ela faz com aquela ultra má vontade. E quando isso acontece... Por obrigação. Aí o maestro cobra e ela se sente pressionada, meus sentimentos, meu coração sai. Mas eu não acredito que cobrar seja errado. Eu acho, porque Deus, Ele nos deu a graça, Ele nos salvou, mas Ele exige de nós não nada para que sejamos salvos, mas para que a gente tenha uma índole, porque ter uma índole correta, segundo a Escritura, nos beneficia. E o que o maestro quer, o que o líder quer, é que nós sejamos beneficiados através daquele aprendizado, que outras pessoas sejam beneficiadas através de um louvor eficiente.